Se não fizermos nada, a coisa pode ficar muito perigosa para esses países até 2030. A World Poverty publicou aqui, que tem sempre publicado, a lista das pessoas e dos países mais pobres do mundo, que também são os países mais perigosos, por razões que aqui já explicarei. E se nós aqui olharmos para o gráfico, veremos que 600 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza hoje, 2026, março. E essas pessoas correspondem a 8% da população mundial. 600 milhões vivem em extrema pobreza. E aqui, se virmos mais para baixo, que temos um mapa mundo, veremos países com diferentes cores, cada cor significa a condição em que se encontra, e vamos aqui focar nos países que estão a vermelho, porque são esses países mais perigosos agora e que poderão estar também até 2030, se de facto esses governos ou estas populações nesses países nada a fazer em relação ao que está a acontecer. Aqui embaixo temos aqui a linha do tempo, 2016 a 2030, ok? Posso até puxar aqui essa linha do tempo, 2030, mas vou manter aqui 2016, depois vou elevar para 2030 para que analisarmos até que ponto a World Poverty, perspectiva para esses países. E aqui embaixo temos uma informação importante que fala sobre os países onde a pobreza está a aumentar, que é aqui onde estou a mostrar o rato, com esta cor vermelha. País onde a pobreza está a aumentar, poverty is rising, off track for SDG target, ou seja, off track, estão fora dos objetivos de desenvolvimento sustentável. São aqueles países que há muita pobreza, mas também não estão a fazer nada para que possam atingir esses objetivos, possam sair da pobreza. Temos aqui on track for SDG target, são países que também há extrema pobreza, mas eles estão a fazer muita coisa para que possam ultrapassar este problema, este mal e esta categoria. Temos aqui outro país, a cor cinzenta, poverty below 3%, ou seja, país onde a pobreza está abaixo de 3%. Países estão fixe. Depois temos aqui os no data, onde pronto, não há informação em relação a esses países. Poderá ser a Coreia do Norte. Pois é, aqui Coreia do Norte, aqui, North Korea, no data available, portanto, esse coisa qual é? Ok, esse é o qual? Esse é qual é? Cazaquistão? Não. Ok, ponto. Coreia do Norte é o mais expectável que de facto não tivesse informações a respeito. Por que aqui está também assim? Isso é gelo, não é? Isso é gelo, isso não é paz nenhum. Vamos aqui agora olhar para países que estão a vermelho, 2016, estamos aqui a olhar para Angola. 6 milhões de angolanos vivem em extrema pobreza e a pobreza está a aumentar de 2016. Temos aqui a Venezuela, onde 3 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza, a pobreza está a aumentar. A Colômbia, são os países que estão piores, mais perigosos nesse momento. Então, aqui olhar para 2016, ok, também a pobreza estava a aumentar bastante. Depois temos aqui a vermelho Sudão e Sudão do Sul, os dois Sudão. Temos aqui a Nigéria e aqui que tem aqui também a África do Sul, é o Zimbábue, onde tem 4 milhões de pessoas, no Sudão tem 8 milhões, também tem 4 milhões, Angola tem 9 milhões, portanto, Nigéria tem 46 milhões, para lembrar que a Nigéria é o país mais populoso da África, logo ter 46 milhões não quer dizer que tem mais pessoas pobres do que o resto do mundo, porque isso também em comparação população local, tá bem? Assim como também, por exemplo, aqui no Sudão, 4 milhões, no sentido que tem menos pessoas pobres do que em Angola, que tem, por exemplo, 6 milhões. Tudo depende da percentagem em relação à população global naquele país. Depois temos aqui o Iêmen, onde tem 13 milhões de pessoas, e Afeganistão, que tem 11 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza. Ok? E esses países, quando são sei qual? Esse é o Iêmen, 2 Sudão, 3 Sudão do Sul, 4 a Nigéria, 5 Angola, 6 Zimbábue, 7 Venezuela, 8 a Colômbia, fazem parte da lista dos países onde a pobreza estava a aumentar bastante em 2016. Vou puxar aqui essa linha do tempo, vou arrastar até 2026, anos em que nós estamos, e veremos que a World Poverty nos dá os mesmos países. Vamos aqui olhar para Angola, que o número aumentou para 11 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Quanto é que Angola tinha em 2020, por exemplo? Aqui, só para dar aqui uma
Em 2020 éramos 10 milhões de irmãos que estavam vivendo na extrema pobreza. 2020, 10 milhões. 2020 para 2026, Angola aumentou para quanto? Portanto, 11 milhões. 1 milhão de angolanos foram para a extrema pobreza. E depois, vamos aqui também olhar para países que nós conhecemos, como por exemplo o Brasil, onde tem 12 milhões de pessoas a viverem em extrema pobreza, mas é um país que está claramente a ser acompanhado, ou está a caminho de atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável. Portugal, também é um país que fala português, tem menos de 3% de pessoas a viverem em extrema pobreza. Ok, são países que têm bons indicadores. Moçambique é um país que tem 25 milhões de pessoas a viverem em extrema pobreza, mas que também Moçambique, segundo aqui não, está off-track. Moçambique está off-track. Moçambique está longe de atingir esses objetivos, assim como também o Brasil está fora de atingir esse objetivo. Portanto, são países que têm muita pobreza, mas não está a aumentar e também estão claramente fora dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja, não estão a fazer muito para que possam reduzir esses números. Mas também o país não está sempre a aumentar o número de pobres. Ponto. Aqui em Moçambique, ok, são 25 milhões de pessoas a viverem em extrema pobreza. Portanto, isso é muito preocupante, família moçambicanas. E por que razão esses países que olho aqui, Angola, Zimbábue, o Sudão do Sul, Sudão, a Nigéria, a Colômbia, Venezuela, o Afeganistão, fazem parte dos países mais perigosos do mundo? Porque nós aqui puxarmos para 2030 esta perspectiva, vamos ver que o site, a organização, nos dá os mesmos países, ou seja, que nos próximos 4 anos a situação não vai mudar nesses países, segundo o estudo desta organização. Vemos aqui Angola, a Nigéria, o Sudão do Sul, o Iêmen, aqui o Afeganistão, a Colômbia e a Venezuela. E há aqui uma particularidade em todos esses países, é que o Sudão e o Sudão do Sul são países que estão, nesse momento, em conflito interno. O Sudão do Sul, o Sudão do Norte há conflito, o Sudão do Sul há conflito, o Afeganistão está em conflito com o Paquistão, o Iêmen tem ali grupos vários e vai também lutando internamente e vai também se metendo nos conflitos no Israel, em Gaza e por resto do mundo. Ok. Nós temos aqui mais um país, a Etiópia também faz... Não, a Etiópia, estou a falar... A Eritreia também faz parte dos países onde a pobreza está a aumentar, agora são 10. Eritreia... Ou não? Sim, está aqui. A Eritreia, é isso mesmo, 4 milhões, onde a pobreza vai cada vez mais aumentar. Ok, e estamos aqui a olhar para países com diferentes condições socioeconómicas. A Nigéria é um país que não tem alguns ataques jihadistas. Os dois Sudãos estão em conflito. O Iêmen também é um país em conflito. O Paquistão é em conflito. A Venezuela é um país instável, como está político. E a Colômbia é um país... O que aconteceu aqui? E a Colômbia é um país que até está estável, apesar também de alguma instabilidade voltada aos problemas de gangues e não só. Ponto. Agora, calma aí. Deixa eu detail. Uma coisa aconteceu aqui, eu mexi à toa. Eu não quero ver detalhes, pá. Como é que eu faço para poder baixar aqui esse ecrã? ID Details. Então, agora deu boom, pá. Eu não quero mostrar aqui, não quero esse zoom, eu quero reduzir a janela, pá. Agora, como é que eu faço para reduzir isso? Se não está em direto, é complicado. Close it. Ok, fechei e ele reduziu, boas. Portanto, estamos aqui a olhar para esses países com números assustadores. E eu estava a dizer que esses países são perigosos porque, fala, onde há muita pobreza a subir e a aumentar cada vez mais, os governos precisam fazer alguma coisa, ou essas populações. Aqui duas saídas, ou o governo age, a população age. E quando o governo observa, acompanha, nada faz, o que acontece? Passa a informação de que existe uma certa insensibilidade do governo face às pessoas e das pessoas face ao governo. 2. Existe uma indiferença das pessoas face ao governo, do governo face às pessoas. 3. Aqui começa a coisa a ficar perigosa. Lá onde há muita pobreza, países como Angola, com 12 milhões de pessoas, não estão a pobreza em 2030, vou aqui voltar para a realidade, para 2026, 11 milhões de pessoas em extrema pobreza, um país que tem aproximadamente 37 milhões de pessoas. O que acontece quando há muitas pessoas a viverem em extrema pobreza? Começa a acontecer cada vez mais assaltos, mais roubos, mais insegurança. Países como o Sudão
Sudão do Sul, que estão em conflito, mais pessoas entram para a guerra ou surgem mais grupos armados. Mas países que estão em paz, como Angola, pode surgir uma facilidade das pessoas serem instrumentalizadas para juntarem-se a alguns grupos nada abonatórios. Acima de tudo, como por exemplo acontece aqui na Colômbia, onde vão cada vez mais surgindo pequenas gangues. Esse comportamento também pode acontecer nos países como a Nigéria, países como Angola, países como o Zimbábue. Pobreza cria. Eu sinto que você não está, você está a ser insensível comigo, com o meu sofrimento. Depois começo a perceber que se eu não mexer, não consigo comer. Outro sim, se aparecer alguém que me queira apoiar de alguma forma em troca da minha mão ou da minha palavra, do meu acompanhamento, é fácil também integrarem-se. Quanto mais tempo a pobreza durar, mais facilidade, mais coisas piores podem acontecer. Podem surgir gangues, grupos armados, assalto incontrolável. Por isso é que hoje no Haiti existem imensos grupos armados, vem muitas gangues e a ONU decidiu mandar para lá soldados do Quênia para tentarem resolver o problema do Haiti. Por quê? Porque quando a pobreza dura muito tempo, geração em geração, eu nasci numa família pobre, vi meu pai pobre, envelheci, nasci, meu filho também nasce pobre, cresce pobre. Na minha geração, na minha linhagem, vai surgir alguém que não vai querer que a família continue nesse diapasão, vai querer quebrar o ciclo da pobreza. Como? Estudando, investindo, lutando, porque agora vejamos, lá onde é a extrema pobreza, as pessoas pulam refeições, comem uma vez, ou não têm refeições durante o dia. 2, como é isso? Vou guardar isso aqui. 2, quando há refeições não há muitos nutrientes. As crianças não estudam porque precisam trabalhar. Porque senão, como é que ela vai estudar se ela só tem uma refeição por dia? O tempo que ela fica sem comer, em vez de ir para a escola, preenche trabalhando, labutando. Por isso é que nós vemos muitas crianças na rua a pedirem ou a venderem. Por quê? Porque estão no nível de extrema pobreza. Okay? E lá onde as crianças não vão para a escola, não vão trabalhar e vender, as crianças correm imensos riscos de serem estupradas, roubadas, maltratadas, serem humilhantes muito cedo. Acima de tudo, o futuro dessas crianças é mais sombrio ainda, porque elas amanhã chegam para lá com experiências apenas de brutalidade, tornam-se insensíveis, ok? Pouquíssimas dessas conseguem vai lá, sair desta situação, pouquíssimas. Algumas conseguem, ou pela arte, pela música, pelo futebol, e também temos a olhar para países onde existem pouco desporto, e poucas saídas a nível da artes, é complicado. Por isso é que investir em futebol, ou em desportos, em arte, é importante, porque as artes, o desporto, o futebol em particular, também desvia grande parte de mão de obra para as artes. E muitos desses jogadores, quando se tornam grandes, também voltam para a economia e contribuem. No entanto, lá onde há extrema pobreza, as pessoas, pouquíssimas têm esperança e oportunidade. Quer dizer, não há oportunidades nem de trabalho nem de estudar, porque não há salas de aulas para todos, no serviço de saúde não há acesso para todos, e a esperança fica duvidada. Quando a pessoa não tem esperança, o que ela faz? Enquanto você pensa, também põe aqui o comentário, tua opinião em comentário, faz like, se inscreva, se faz favor. O seu like é importante para o canal continue a crescer. Não ainda, s'il vous plaît, s'il te plaît, por favor. Yeah? Faz like, é meu chefe. Please. Obrigado pelo seu like. No entanto, estamos aqui a olhar para a falta de eletricidade, para a falta de água potável. Nós já vimos ontem na Cérebros Comunidade, ou antes de ontem, de que na Guiné-Bissau apenas 24% da população, 24% da população tem acesso à água potável. Lá onde não há água potável, as pessoas vão cada vez mais ao hospital. Só que chegam no hospital não têm acesso. Porque falta medicamento, porque falta médicos, porque falta isso e aquilo. Depois voltam para casa para poder ferver a água, porque o médico disse que vai ferver a água. Não tem eletricidade, tem que ferver a água a carvão, ok? Porque também não tem gás. Eletricidade é gasolina, gasóleo, gás e não só. Portanto, estamos aqui a olhar para um conjunto de problemas que se arrastam até 2030. Esses países mesmo se tornam muito perigosos para poder viver e ir e visitar, ok? Razão pela qual é aqui importante que os governos comecem a olhar para esses dados, para esses números e comecem a perceber quais são os caminhos para sair da pobreza, ok? E existem 3 caminhos importantes. O primeiro caminho é claramente ocupar as pessoas, como as crianças na escola, os adultos no trabalho. 2, é formar as pessoas. Okay? Acompanhando claramente o desenvolvimento tecnológico sustentável e não só. 3 é falar, comunicar.
ok? Nós sabemos da vossa situação, estamos a fazer isso, não são promessas, não vou dizer aqui esparrafadas, não vou dizer promessas esparrafadas, não são promessas esparrafadas, são promessas realistas. Um discurso mesmo positivista. Família, eu sei dos nossos problemas, temos esse problema, a causa é essa, estamos a fazer isso. Comunicar e colocar as pessoas ocupadas são as vias para sair da pobreza, ok? Senão, estamos em 2026, estamos a olhar por esse número, 2030, mesmos números, nos próximos 4 anos, muita coisa vai acontecer. E, infelizmente, quando a solução vem do povo, é a pior solução que pode acontecer, porque a melhor é aquela que vem do governo. Porque o povo pode pensar que vamos tirá-los dali para resolver o problema. Às vezes agudizam o problema. Como vimos em muitos países que participaram de revoluções com interferência externa, esses países hoje estão piores do que estavam antes. Por isso é que a melhor solução é aquela que vem do governo que está a governar, aceitando claramente os processos normais para que a coisa não se agudize e até inclusive venha a tornar-se mais perigoso para eles próprios. Ok? Então tu põe aqui, meu irmão, a sua opinião em relação a esta matéria, que eu não gostei de gravar, porque não me agrada falar de questões tristes. Estamos a falar de pessoas, não números, ok? E estamos juntos, que nos abençoe como sempre. Amém.